Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje, segunda-feira, estamos na última semana que Jesus viveu nessa terra, onde Jesus esteve morando ali na Palestina. E nessa semana, nós vamos ver Jesus amaldiçoando a figueira, hoje, na segunda-feira. Aí depois Jesus entra em Jerusalém, purifica o templo e, por último, Jesus sai da cidade. Em Mateus 21, de 18 a 22, a gente vai ver a maldição dessa figueira. O texto diz assim: de manhã cedo, Jesus voltava para Jerusalém. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É interessante notarmos que Jesus se aproximou da figueira porque ele teve fome. E ele se aproximou da figueira porque a figueira estava cheia de folhas. Ter folhas era prenúncio de que haveria frutos, porque quando a figueira estava cheia de folhas, geralmente ela tinha frutos. Jesus se aproxima e não tinha frutos. Aí então Jesus amaldiçoa a figueira dizendo: nunca mais dê frutos. Essa frase de Jesus, ela vai de encontro, se arremete ao discurso teológico mais profundo de Jesus. Jesus sempre usou a parábola da árvore, ele sempre usou a metáfora da árvore para mostrar o juízo pesado que haveria sobre a liderança religiosa. Jesus diz que a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Jesus também disse que pelos frutos os conheceremos. E a árvore que não produz, que ela deveria ser cortada e lançada fora. Então, Jesus está aqui lançando não uma maldição sobre a árvore, mas ele está lançando uma maldição sobre a liderança. E esse fato, ele causa um impacto muito grande. Os discípulos falam: mas o que é isso? Por que essa árvore secou tão rapidamente? E aí Jesus aproveita a situação para falar sobre oração e fé. Ele disse que, olha, se vocês orarem sem duvidar, aquilo que vocês pedirem será feito. Essa oração a que Jesus está se referindo não é uma oração egoísta, individualista, em que a pessoa pede por si e para si, mas é aquilo que nós pedimos em relação ao reino de Deus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o teu reino cresça, que a tua igreja se fortaleça. Se pedirmos isso, nós podemos ter certeza de que Deus vai fazer, porque esses são interesses do reino de Deus. A liderança judaica era muito boa nessa arte de enganar, iludir e ir para o templo orar. Jesus diz, nessa mesma segunda-feira, que o templo tinha se tornado esconderijo de ladrões, porque as pessoas se escondiam ali, roubavam e depois vinham e faziam orações com ar de piedade, quando na verdade não era nada disso. E Jesus termina o texto dizendo: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que pedirem em oração, se crerem. A fé é importante. Como disse Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Por isso, fé é extremamente importante. E tudo aquilo que nós pedirmos em oração, com fé, nós recebemos. Ore com fé e peça grandes coisas para Deus. Lembrando que grandes coisas são concernentes ao reino de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.